Olá, bem-vindo aos nossos cafés. Estamos aqui reunidas, em mais um encontro e hoje vamos abordar sobre aprender a dizer não. Então pegue seu café quentinho e acompanhe esse nosso bate-papo. Gente, dá pano pra manga esse assunto. Pelo menos na minha vivência, né? A questão do aprender a dizer não é um desafio que eu tenho da vida, né? Eu sempre me vi muito permitindo muito, passando muito do meu limite. E eu trabalhei um assunto que eu trabalhei muito em terapia e trabalho até hoje, na verdade, né? Nas diversas formas de terapia, né? Terapia holística, na terapia convencional, né? Já vou mandar um beijo pra minha terapeuta, Renata Temuji, ó, tamo junto. A Renata foi importantíssima nesse meu processo de entender quando eu tô deixando esse limite passar. Como terapeuta corporal, no físico ela me mostrava quando isso estava acontecendo, super interessante. No jeito de respirar, na tensão do corpo, sabe? Então a Renata, ela me auxilia muito até hoje. Então, nessa questão, que eu sei que é uma questão minha, né, de deixar passar muito do limite, através do autoconhecimento, dessa minha busca, né, em cada vez entender melhor as minhas questões, eu tenho aprendido, nas diversas formas de me relacionar, né, a entender quando esse limite chega. Então, hoje, ainda que eu suporte mais, porque é uma questão minha, né, eu já breco antes. Ainda que eu sei que eu ainda consigo um pouquinho mais, eu já entendi, ó, tá chegando no meu limite. Então eu começo a agir. E o que é esse agir? É me posicionar, né? Isso também foi uma questão interessante que eu também trouxe a vida toda nessa minha fala muito mansa, né? Eu tenho esse jeito de falar, eu não consigo, por exemplo, falar alto, gritar, eu não consigo externalizar dessa forma. Então também é mais fácil as pessoas não entenderem quando eu cheguei no meu limite, porque às vezes presta atenção no jeito que eu tô falando e não no que eu tô falando. Então, nesse sentido, hoje, eu consigo entender também que eu tenho uma postura mais compreensiva com o outro e eu não quero deixar de ter isso, porque é uma característica minha, eu acho legal, mas eu consigo, da minha forma, com o meu jeito de falar, colocar esse limite antes de chegar no meu limite, sim, antecipar um pouquinho. Então é um aprendizado, na verdade, que eu venho construindo, ainda está em construção, mas que eu já vejo muito melhora nesse sentido. Então, quando eu falo que tem pano pra manga, gente, é porque tem. Mas assim, você dizendo do seu jeito manso, que é um pouco mais desafiante, eu tenho lutado isso ao longo da minha vida, eu percebo que já melhorei muito, e eu sou toda estabanada, eu sempre falei alto, eu sempre fui agitada, mas na hora de me colocar e de me posicionar, eu sempre fui muito limitada, eu sempre tive muita dificuldade, desde criança, com os amigos, na escola, com minha família, ou depois nos relacionamentos, eu sempre tive uma necessidade de fazer algo para agradar. Então, eu achava que eu tinha que concordar com a opinião das pessoas para ser aceita, para ser agradável, então eu já me anulei muito, né, em diversas situações, mesmo sendo uma pessoa estabanada, que fala alto, que às vezes grita, né, e só que ao longo do tempo a gente vai aprendendo. Mas nesse exercício, né, nas terapias, novamente a gente fala sobre isso porque o autoconhecimento é extremamente importante, o que eu venho observado? Que a hora que eu venho buscar essa causa, eu não encontrei ainda, porque eu vejo, por exemplo, a minha educação com os meus pais, eu não sentia que eles eram rígidos ou que me proibiam, que eram aquele ensino militar, né, vamos dizer. E ainda assim, eu adquiri essa personalidade. Talvez eu nasci, né, assim, ou meio, eu não sei dizer. Mas que com o tempo eu tenho aprendido muito e realmente faz diferença, né? Porque assim, dá um alívio. Você saber se colocar, se posicionar e saber que tá tudo bem e a pessoa vai aceitar. Porque antes eu sofria, eu imaginava assim, se eu colocar aquilo que eu tô pensando, ou se eu me vestir dessa forma, ou se eu dizer que eu não concordo, eu seria excluída daquele grupo, daquela situação, ou a pessoa talvez iria pensar mal, né, a respeito. E aí quando a gente começa a exercitar, eu não sei com você, e a se colocar, a se posicionar, a gente vê que é tão simples, não é? Que o outro também vai receber de uma forma tranquila. Então eu acho que está mais no que a gente cria na nossa mente, sim, do que a gente espera, né?
do que na realidade em si. Então, eu acho que a gente tem realmente se exercitar, né? Fazer um pouquinho por vez, não tem como mudar radicalmente, a gente tem que respeitar a nossa essência. Isso é importantíssimo. O nosso jeito de ser. Porque também se a gente fica focado no modelo de pessoa, eu queria ser como aquela pessoa, né? Vai gerando essas frustrações, né, ao longo da vida e também não é legal. Então, eu acho que a gente tem que ir fazendo esse exercício, essas tentativas, né? Erros e construindo realmente, né? Entender que também, às vezes, mesmo já estando... você não conseguiu fazer da forma como você gostaria, mas você já tendo a consciência, já é um progresso, né? Na próxima você tem a oportunidade de exercitar de uma outra forma. Então também ter esse cuidado consigo, né? De não querer estar num lugar que você ainda não chegou. Exatamente. Tá tudo bem. No seu tempo. Isso mesmo. Né? A construção. Eu acredito muito que o dizer não é um aprendizado que acontece com a maturidade, na verdade. Porque a gente vai vivendo muitas situações e eu percebo que quando eu era mais jovem, eu tinha mais dificuldade para dizer não, porque pela questão que a Ju falou, de ser aceita, de ter uma opinião contrária de todo mundo e de repente não ser bem vista no grupo que eu tava. Não que eu não dizia não, mas eu omitia, eu ficava quieta com a minha postura, com a minha opinião. Mas ao longo do tempo eu fui vendo, mais jovem ainda, né? Que é possível eu respeitar o que eu quero, me colocar. Eu ainda falo para as meninas, eu não faço nada que eu não queira. Então eu aprendi, se eu quero, eu vou integralmente, eu vou estar ali totalmente íntegra. E se eu não quero, eu também falo, olha, eu não quero, ou eu não acho legal, ou isso não é pra mim, esse lugar. Roupa também, nunca tive muita interferência, eu sempre me vesti do jeito que eu me sinto confortável. Quando eu era mais jovem, eu ouvi muito que eu me vestia como senhora, porque eu gostava de roupa mais discreta. Isso também não me incomodou, eu não conseguia ser diferente. Então tem coisas que mesmo que hoje eu vejo assim, às vezes eu quero ser diferente, mas eu não consigo ser diferente. Eu sou assim, então eu aceito e vou vivendo do jeito que é possível eu viver, né? Essa cobrança não vai adiantar. Porque eu não consigo ser diferente do que é esperado, do que é legal, do que é mais, sei lá, divertido para outras pessoas. Eu não consigo. Então eu respeito realmente a maneira que eu sou e falo, olha, não dá pra mim. Até acho legal fazer desse jeito, mas pra mim não dá. Já pra mim eu passei pelas duas fases, da aceitação total, né? Filha liga, vem buscar, tô indo. Vem trazer, tô indo. Empresta tal coisa, toma. Faz mais isso. E eu sempre fui muito permissiva durante muito tempo. Aí aprendi a libertação de dizer não. Eu só era negativa. Você faz? Não. Você me leva? Não. Você vira, sabe assim? Mas aí eu fui da boazinha, da Madre Teresa pro capeta, pro capiroto. Ninguém queria pedir mais nada pra mim. Eu juro. E hoje eu trabalho em negociação. Quer que eu te busco? Tá, mas até tal hora eu tô trabalhando, eu posso te buscar nesse horário. Então assim, eu posso te buscar sim, mas eu não vou sair do meu trabalho termina a tal horas, então a partir desse horário a gente consegue marcar um horário para te buscar. Porque antigamente assim, era no meio do trabalho, então era muito permissivo. E a negociação foi, acho que a válvula de escape mora, assim. Então era assim, sim, não. Sim, eu posso te buscar, mas eu estou trabalhando e nesse horário, você entendeu? Sim, ok, eu entendo a sua necessidade, eu posso te buscar, mas não pode ser no horário que você quer e aí esclarecer e colocar pra fora é muito melhor. Tanto que assim, hoje eu consigo conversar com todo mundo e todo mundo entende todos os meus posicionamentos. Mas antigamente eu calava. Aí as pessoas, tá tudo bem? E eu não falava. E no meu silêncio percebiam que tinha alguma coisa errada. E por ter sido durante muitos anos da minha vida, sim, lembro de uma frase da minha mãe. Essas crianças cagam na sua boca. Eu lembro que ela falou uma vez, né? Para de se doar tanto, de fazer tudo, de levar tudo, de buscar tudo, de emprestar tudo. E eu falava, calma mãe, não é assim. Ela falou, tem que começar a aprender a falar não. E aí foi quando eu entendi qual que era o poder do não. E aí, não. Eu fiquei a pessoa mais rabugenta da vida. Falei, não. E agora trabalhando no meio termo, a negociação, acho que fica bom para todos os lados. Eles entendem até onde eu posso ir e até onde... Mas é aquilo, né? Quando você cede demais, o teu corpo fala. Chega. Sim. Sabe? Ququando você cede demais... Se então, a boca quando você cala, o corpo fala. Não adianta. É uma frase perfeita. E até colocando agora um pouco sobre os nossos cafés, né? A gente tem um projeto lindo, a gente tem vontade de levar o que faz... Tem propósito para nós, né?
E a gente tem que ter pessoas que estão junto com a gente, no mesmo propósito. Então, assim, às vezes falar não para um determinado setor, ou para um determinado negócio, ou para um determinado convite, não quer dizer que a gente não faça parte, mas quer dizer que a gente espera algo melhor, a gente vai em busca de algo que esteja efetivamente, genuinamente, né, na mesma energia fluindo junto com a gente. Então, falar não para um determinado projeto não quer dizer que você não gosta, quer dizer que você está buscando algo bom para um coletivo, para um bem maior, eu acho que às vezes, ao falar não, a gente está dizendo um sim pra gente, né? Então, é um exercício que a gente tem que adotar, porque a gente percebe que isso é um bem, né? Faz um bem pra gente. E acho que ficar atenta com as cobranças também, porque aí a gente tem muito essa questão do autoconhecimento hoje que tá em dia, de terapias e livros e posts e tal. Aprenda a dizer não. E às vezes você fica até preocupada, porque assim, meu Deus, eu ainda não sei. E aí você não se encaixa em nenhum grupo e nem outro, né? E gera aquela sensação de querer apressar. Então, assim, e acho que o legal, né, que é o que a gente tá passando aqui, é a paciência. Respeitar o seu ritmo, o seu momento, fazer as suas tentativas no momento que você se sentir segura. E observar mesmo o seu corpo, as suas sensações, né? Na hora que você toma essas decisões e começa a passar, né, por toda essa mudança, né? Então, o dizer não realmente é um exercício, porque às vezes não, eu acredito muito que é assim. Você pode começar a dizer não para pequenas situações que não são tão complexas. Do dia a dia, às vezes no trabalho, olha, eu não consigo entregar hoje às 5, consigo entregar amanhã cedo. Alguma coisa que é possível, não que não seja possível. Para começar a se exercitar mesmo. Às vezes na família, que a gente acaba deixando passar muita coisa, assumindo muitas responsabilidades e falar, não, várias coisas eu posso, mas isso eu não posso nesse momento ou nesse dia, porque eu já tenho compromisso. Respeitar também a sua prioridade de vida, né? Começar a se colocar aí como uma prioridade também, porque nós somos importantes, nós temos que estar bem com a gente mesmo para poder fazer o bem pro próximo. Então começar, a dica que eu tenho é essa, começar a dizer o não para pequenas coisas. E aí esse exercício se tornar mais habitual, até que você vai saber escolher o que é bom, o que é possível, o que é o sim e o que é o não, para ficar tranquilo e para ser uma evolução gradual. Sim, sem pesar. Sem pesar. Então, assim, a gente convida vocês para refletir aqui conosco. Pegue seu café quentinho. Se vocês quiserem comentar a experiência de vocês com relação, né? Vocês aí estão aprendendo a dizer não para situações? Como é que vocês estão? E não esqueçam, tá? De seguir, né? Ativar o sininho das notificações, seguir o nosso canal. Curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, familiares, para que a gente leve essa mensagem, né, positiva, de cada vez estar melhor, de ter pessoas à sua volta que te fazem bem, sempre para frente.